Olá pessoal, tudo bem com vocês? Thiago aqui, e nesse conteúdo nós vamos falar de Gerdau, metalúrgica Gerdau, e vamos entender fatos importantes que vai acontecer nesta semana que inicia hoje, dia 29 de janeiro de 2024. Vamos entender muitos pontos importantes, vamos ter uma agenda que o governo já fez a parte de uma pauta com as siderúrgicas, representantes das companhias, para definir a taxação aí do aço importado, o aumento da taxação do aço importado. Isso vai favorecer muito as operações da Gerdau e também de outras empresas que atuam no setor siderúrgico. Tem também as decisões de taxa de juros do Banco Central brasileiro e também do Banco Central americano, fora outros dados importantes que a respeito da economia, principalmente dos Estados Unidos. Vamos acompanhar nesse conteúdo um pouco mais do que vai acontecer durante essa semana. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Quero começar falando com vocês a respeito aqui dessa tabela que eu trago para vocês, esses dados importantes a respeito aí do preço doméstico do aço laminado quente. Esses dados são referentes ao quarto trimestre de 2023. Então a gente nota aqui que o preço mais barato hoje praticado de forma doméstica é a China, e depois aqui em último lugar aparece o Brasil. Então você tem hoje, quando nós falamos aí do preço doméstico do aço laminado quente, aqui nós estamos com dados do quarto trimestre de 2023, você vê que a China hoje lidera na comparação entre esses países como a mais barata quando nós falamos desse produto. Isso mostra porque as importações do aço chinês têm aumentado tanto na economia brasileira e acaba afetando as operações da Gerdau, da metalúrgica Gerdau em geral. Depois nós temos aqui a Arábia Saudita, tem também alguns países da Europa, Itália, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, depois temos a Índia também, e aqui por fim, próximo do Brasil, o México. O fato que quando nós olhamos para esse cenário do aço laminado quente, você vê que a China realmente tem o preço mais barato doméstico, isso favorece as exportações dela para outros países e acaba impactando diretamente quando entra esse aço chinês, principalmente na economia brasileira. Saindo aqui da tabela, vamos entender um pouco mais a respeito dessa agenda que vai ter aí com os representantes do governo para decidir sobre aí o aumento do imposto quando nós falamos das importações do aço. Esse tema é importante, que vai de encontro às operações e também a comercialização interna no Brasil do aço, e a Gerdau ela tem uma participação muito forte quando nós falamos do mercado interno. Isso vai favorecer muito ela caso seja positivo esse aumento. As siderúrgicas estão pedindo na faixa de 20% a 25% a parte da tributação, a taxação do aço importado, e cabe ao governo fazer aí esse equilíbrio entre as taxações do aço importado. Fato que o governo vai decidir sobre o pedido aqui do aumento do imposto para o aço estrangeiro. Então, está marcado aqui a primeira análise para quarta-feira agora, ó, dia 31 de janeiro. Então, essa semana é importante, hoje é dia 29 de janeiro de 2024. Então, quarta-feira, dia 31 de janeiro, vai ter uma marcação, vai ter uma agenda, né? O governo está agendando essa pauta com os representantes das siderúrgicas para fazer essa análise a respeito do aumento aí da taxação do aço importado. Então as siderúrgicas aqui elas desejam uma taxa aí na casa de 25%. Hoje nós temos aqui atualmente o imposto de importação do aço do país é de 9,6%. Então nós temos hoje 9,6%, que é a taxa da importação do aço estrangeiro, e as siderúrgicas desejam aí fazer uma taxação que o governo aprove de 25%. Inclusive nós temos algumas regiões, Santa Catarina, por exemplo, o produto chega a ter as alíquotas aí na casa de 4 a 5%, aí segundo o Instituto do Aço Brasileiro. Então você vê que as importações, na verdade, quando entram no Brasil, as importações do aço afetam diretamente a comercialização das empresas siderúrgicas brasileiras. E vai caber a decisão aqui do governo. Então o governo vai fazer essa primeira análise dia 31 agora de janeiro de 2024. Quarta-feira então tem essa primeira análise e caberá aqui ao governo, mais especificamente ao Ministério aí
do desenvolvimento da indústria e comércio e serviço, fazer essa mediação dos pedidos, tanto das siderúrgicas, e também analisar essa parte da efetividade do aumento aí do imposto, né, da importação do aço. Então vamos acompanhar. Quarta-feira está marcada essa primeira pauta, essa primeira análise, e se for positivo, com certeza as ações da Gerdau, da metalúrgica Gerdau vão ganhar força. Afinal de contas, isso vai favorecer muito as operações das companhias. Falando também aqui das operações da Gerdau no Brasil, que nós temos que entender que a Gerdau tem forte participação no Brasil, principalmente aí o crescimento e a competitividade, quando nós falamos aí dos aços longos e também da parte dos aços planos. Então você tem aqui 50% de aços longos, 35% aços planos e semi-acabados 15%. Então você vê que existe realmente aí uma participação forte da Gerdau no mercado doméstico, no mercado interno. Inclusive ela tem aqui 13 plantas industriais: Ceará, Minas, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e também São Paulo. Então você vê que ela tem uma participação forte, principalmente no mercado da construção, mercado ali da infraestrutura, indústria, energia, agricultura. Então você vê que esse dado de importação do aço afeta diretamente ali a comercialização da Gerdau no território brasileiro. Então esperamos que o governo tome essa decisão aí e faça os ajustes necessários a respeito da importação do aço. Outros dados importantes que vamos ter também durante essa semana, que inicia hoje, dia 29 de janeiro de 2024, são os dados de decisão aí das taxas de juros, tanto do Banco Central Brasileiro, que é o Copom, e também aí do Banco Central Americano, que é o Fed. Inclusive no Brasil nós temos a expectativa já que exista a redução, aí, o corte na taxa Selic. Então o Copom deve fazer um corte na taxa Selic. E quando nós falamos do Banco Central Americano, ainda existe uma incógnita, a gente não sabe ainda qual vai ser a decisão aí da parte do Banco Central Americano, que vai decidir também na quarta-feira aí o futuro da taxa de juros dos Estados Unidos. Tem também um dado importante a respeito dos Estados Unidos, que é o payroll. Então vai divulgar também toda a primeira semana de cada mês, aí, geralmente sexta-feira, é divulgado o payroll, onde você tem ali os dados, indicadores importantes quando nós falamos de economia dos Estados Unidos, dados de emprego. Isso mexe muito com os mercados globais, inclusive com as empresas aí que têm participação diretamente na economia americana, assim como a Gerdau. Então, vamos ter aí decisões de taxa de juros, vamos ter também payroll, que é importante a respeito da visão aí do mercado a respeito do crescimento e também da questão da taxa de juros dos Estados Unidos. Então, tudo quarta-feira, super quarta, dia 31 de janeiro, vamos ter esses dados importantes, decisão das importações do aço no Brasil e também taxa de juros no Brasil, Estados Unidos, e também dados econômicos importantes para a gente acompanhar. Então falamos hoje um pouco mais de Gerdau, esses impactos que podem vir de forma muito positiva a respeito da taxação aí, do aumento da taxação do aço importado no território brasileiro, e tem também informações importantes, dados econômicos durante a semana. Inclusive, quarta-feira vamos ter a super quarta, com decisões das taxas de juros no Brasil, taxa Selic, e também das taxas de juros na economia americana. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!